Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar sobre o artigo 3º do Código de Processo Penal, que trata também sobre as disposições preliminares, e aí a gente vai fechar essa parte e iniciar um novo título do Código de Processo Penal. Vamos lá? Bom, pessoal, tô aqui de volta agora para a gente falar sobre o artigo 3º do nosso Código de Processo Penal. E esse artigo, ele fala que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Gente, mas ficou difícil, hein? Nossa, ficou difícil de interpretar aqui esse artigo 3º, mas a gente vai separar ele em partes para eu poder explicar tudo para vocês. Esse artigo, ele vai estabelecer princípios fundamentais que são aí relacionados, né, a essa questão da interpretação, da aplicação da lei, né, processual penal, e a gente vai analisar cada parte desse artigo. Primeiro, vamos falar sobre o que é essa tal dessa interpretação extensiva. Tem três coisas que a gente vai se atentar nesse artigo: a interpretação extensiva, a interpretação analógica, a aplicação quer dizer analógica, e o suplemento dos princípios gerais do direito. Então, esses são os três pontos-chave desse artigo. Vamos começar falando sobre a primeira parte, que é a interpretação extensiva. Então, gente, o artigo, quando ele fala a lei processual penal admitirá interpretação extensiva, ele está querendo falar que a nossa lei processual penal, ela pode ser interpretada de forma ampla. Então, isso quer dizer que ela pode se estender além do seu texto literal, quando isso for necessário. Então, a interpretação extensiva, ela é utilizada quando o nosso texto da lei, ele não é claro o suficiente para abranger todas as situações possíveis, ou quando também é necessário a gente adaptar aquela legislação a uma nova circunstância, um caso novo que a gente nunca viu. A gente tem que pegar as regras que a gente já possui e adaptar elas, de certa forma, a essas novas circunstâncias. Então, o que seria essa interpretação extensiva na lei processual penal? Isso consiste, gente, num método interpretativo, né, que busca aí ampliar o alcance de uma norma além do seu sentido literal. Então, a ideia é a gente abranger situações que não foram expressamente previstas dentro daquela previsão legal, dentro daquele texto legal. Então, não está escrito expressamente lá dentro do artigo essa nova circunstância, essa nova situação, mas aí esse artigo 3º vai nos permitir interpretar esse artigo e aplicar conforme o caso necessitar. Então, é uma técnica, né, que vai permitir a gente interpretar a lei, né, e considerar não apenas o que está escrito, mas também a finalidade da norma e a circunstância que ela foi criada. Por isso também, gente, que é muito importante a gente estudar a história da criação de cada lei. Então, cada projeto de lei tem lá uma história, um histórico falando, olha, como que se deu a criação daquele artigo, como que se deu a criação daquele crime. E quando você estuda a história da lei, você consegue interpretar ela melhor. Consegue interpretar em qual a realidade daquela lei e aonde mais ela pode se encaixar, tá? Então, vamos trazer um exemplo prático aqui de uma situação em que essa interpretação extensiva, ela pode ser aplicada. Então, vamos supor que surgiram novos crimes, né, ou novas modalidades de também condutas criminosas, e essas condutas, elas não estavam previstas explicitamente na nossa legislação penal. Não está escrito no nosso Código Penal que lavar carro é crime. E aí, a gente vai poder utilizar essa interpretação extensiva, né, para poder interpretar essa norma e utilizar ela para adequar uma norma que já exista a essa nova realidade. Então, por exemplo, né, aplicar o conceito de furto qualificado. Não, na verdade, um exemplo muito bom é a questão do estelionato afetivo. Existe o crime de estelionato? Existe o crime de estelionato. Existe escrito no nosso Código Penal estelionato afetivo? Não existe. Mas a gente entende que o estelionato afetivo, ele é uma interpretação do crime de estelionato. Por quê? Devido a uma nova aplicação, uma nova forma de cometer esse crime, onde muitas pessoas estavam usando do afeto, do sentimento para cometer estelionato, então engana a mulher, falando que é o marido dela, que vai casar com ela, que vai ter filho com ela, não sei o quê, faz a mulher pegar empréstimo, dar dinheiro e tudo mais.
Isso é o estelionato afetivo. A gente estava se dando tanto com esse tipo de realidade que a gente precisou adaptar um crime que já existia, o estelionato, a essa nova realidade. O estupro também virtual. Todos esses crimes que não estão expressamente escritos dentro do nosso Código Penal. Mas, porém, entretanto, existe o crime, existe estupro, existe estelionato, mas devido a essa nova interpretação, devido a essa nova realidade dos fatos, foi necessário criar essa interpretação onde se aplica, né, essa mesma norma, só que em novas situações. É importante, gente, a gente ter essa aplicação extensiva, essa interpretação extensiva, porque isso vai permitir que a gente vá acompanhando, né, essas mudanças sociais, tecnológicas e culturais que vão surgindo ao longo do tempo. Sem a gente ter essa interpretação extensiva, o direito ele correria aí um grande risco de se tornar incapaz, de se tornar obsoleto, de não ser capaz de atingir todas as demandas sociais que a gente tem relacionadas a crimes, porque conforme a sociedade avança, conforme os dias passam, existem novas demandas dentro dos crimes, existem novas demandas que a gente precisa aprender a lidar. E esse tipo de interpretação nos permite deixar o direito mais adaptável. Então, entenderam, gente, o que significa essa interpretação extensiva, essa interpretação além do que o texto da lei realmente fala, né? Entendendo isso, a gente pode passar para o próximo passo, que é a aplicação analógica. A aplicação analógica, ela vai ocorrer quando uma norma jurídica ela é aplicada a uma situação que é muito semelhante àquela que está expressamente prevista em lei. Então, por exemplo, eu falei aqui do estelionato afetivo, do estupro virtual, que também caberia como exemplo aqui dentro da aplicação analógica. É uma aplicação analógica, a gente está aplicando o crime de estelionato aos crimes de estelionato afetivo. Isso é uma aplicação analógica. Então, não há uma regra específica para aquela determinada situação, e aí a gente pega uma norma que já existe e que se aproxima, né, ou que vai se assemelhar ou ser próxima àquela situação em questão, e a gente vai aplicar essa questão. Por exemplo, como eu disse mesmo, o estupro virtual, o estelionato afetivo e vários outros crimes que a gente tem aí dentro do nosso Código Penal que são aplicados por analogia. Aqui, gente, tem que ter essa semelhança, tá? Para fazer uma aplicação analógica, a gente tem que ter uma semelhança entre o crime que foi cometido com aquele outro crime que está expressamente escrito dentro do nosso Código Penal. Então, vamos de exemplo, né? Uma determinada norma permite a prisão preventiva de um suspeito de cometer crime hediondo, mas não prevê essa medida para crimes que são equiparados, né, aos crimes hediondos ou de gravidade semelhante. Então, um juiz pode, analogicamente, aplicar essa norma para decretar a prisão preventiva em casos semelhantes, desde que haja ali identidade de razão ou fundamento. Também vou ter que explicar isso para vocês, tá? Mais um pouquinho para frente. Então, a aplicação da regra da competência também. Se um tribunal é competente para julgar um determinado tipo de crime, o TJ é responsável por julgar tal crime. E aí tem outro similar, mas que não está escrito expressamente na legislação, que é ele que vai ser responsável por julgar aquele crime. Então, a gente pode, analogicamente, determinar a competência do primeiro tribunal para esse caso, desde que haja identidade de razão e de fundamento entre os dois. Espero que vocês tenham conseguido entender aqui mais ou menos, mas para entender de fato, a gente vai ter que falar o que é essa identidade de razão e essa identidade de fundamento. Vamos começar por identidade de razão, tá? A identidade de razão, ela vai exigir que essas situações que são comparadas, elas tenham uma mesma razão de ser, um mesmo objeto ou finalidade subjacente. Então, razão de ser tem que ser ali o mesmo fato, entende? A mesma razão de ser, o mesmo motivo. Tem que ter um mesmo objetivo, o objetivo é o mesmo, e tem que ter uma finalidade subjacente. Então, gente, é necessário que exista uma equivalência lógica entre os casos para a gente poder justificar uma aplicação analógica da norma. Ou seja, não dá para eu falar, a pessoa cometeu estelionato afetivo, mas aí quando você vê o que a pessoa cometeu, na verdade, foi um furto qualificado. Aí você fica, não tem como eu aplicar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Dá para aplicar o estelionato afetivo no caso do estelionato, porque o estelionato é ligado ao estelionato afetivo, é um engano, é a mesma coisa que se faz, só que se usa de uma forma diferente, então por isso a gente coloca o estelionato afetivo.
E a identidade de fundamento é um outro critério, né, que ele considera se essas situações elas compartilham do mesmo princípio e valor jurídico que embasem essa norma. Então, a razão pela qual a norma existe, ela é aplicável a uma situação análoga, né? Então, a razão que ela existe é a mesma desse outro crime que está sendo cometido, tá? Então, gente, ao utilizar uma aplicação analógica, o juiz ele tem que fazer isso com cautela. Ele não pode sair fazendo isso, ele tem que fundamentar, ele tem que ter prudência, ele tem que garantir que essa analogia seja feita de forma coerente e razoável, né, para evitar injustiças e danos irretratáveis dentro dos processos. Pra gente finalizar, agora a gente vai falar sobre a última parte do artigo que fala, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, para finalizar, ele fala, né, além da interpretação extensiva, da aplicação analógica, ele fala do suplemento dos princípios gerais do direito. Ou seja, ele fala que, além da interpretação extensiva e da aplicação analógica, os princípios gerais do direito, eles também vão ser utilizados para a gente complementar essa legislação processual penal. Então, os nossos princípios jurídicos, né, gente, os princípios gerais do direito, eles são os nossos fundamentos éticos e também jurídicos que vão embasar todo o nosso ordenamento jurídico, né, como o princípio da legalidade, da igualdade, do devido processo legal, do contraditório, dentre outros milhões de princípios que existem. Então, esses princípios, eles vão poder ser utilizados como interpretação. Então, só que o juiz tem que seguir essa ordem, tá? Primeiro, ele vai fazer a interpretação extensiva. Não foi suficiente? Aplicação analógica. Não foi suficiente? Aplicação de princípios gerais do direito, para tentar resolver aquela demanda. Como eu disse, tudo isso é para deixar o direito menos engessado e cada vez mais adaptável, tá? Então, gente, em resumo, esse artigo aqui, ele estabelece que a lei processual penal, ela pode ser aplicada de forma ampla, né, e aplicada por analogia e também por situações semelhantes e complementadas pelos princípios do direito, princípios gerais do direito, isso tudo se garantindo uma maior flexibilidade e adequação do nosso sistema jurídico às demandas, né, e aos desafios que a gente vai encontrando aí no campo do direito, porque, como eu disse, a tecnologia e a crescente quantidade de crimes que vem aí ocorrendo através de crimes digitais, cibernéticos, tudo isso, não só por isso, mas também a própria sociedade exige, né, que o direito seja mais flexível e caiba esse tipo de interpretação, porque, gente, cada caso é um caso e cada caso vai ser único e específico dentro de si e vai precisar, sim, às vezes, de uma aplicação analógica da lei ou de uma interpretação extensiva para a gente conseguir resolver aquela situação. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, quero que vocês comentem aqui no canal o que vocês acharam, se vocês já viram algum caso de aplicação analógica de lei, ou de interpretação, ou de aplicação de princípio, que princípio foi esse, tá? Comenta aí que a gente vai respondendo e vamos conversando e debatendo sobre essa questão. Um beijo, gente, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!